das maiores dores da vida está sem dúvida a dor de ter sido traído por aqueles que te eram mais próximos. Quem já experimentou esta dor sabe bem que há uma profunda dor que acompanha a traição daqueles que te são próximos. E quanto mais próximos, maior a dor. Na verdade, esta dor a curto prazo pode até chegar a ser desesperante para as nossas almas. Numa das muitas biografias de Santo Agostinho, conhecido por Santo Agostinho, nós o conhecemos como Agostinho, e este grande líder, pastor, teólogo da história cristã, numa das suas biografias, Agostinho, este homem de Deus, ele menciona que foi traído muitas vezes pelos seus amigos mais próximos. E como tal, ele decidiu confiar a sua vida somente a Cristo. A realidade que temos de aceitar é que há muitas poucas pessoas que irão ficar contigo em tempos de dificuldade ou até ao fim da tua vida. Serão muito poucas. E há vários exemplos que isso ocorre mesmo, há vários exemplos sobre o mesmo nas Escrituras. O próprio exemplo do grande apóstolo Paulo. Reparem como ele termina os seus dias. Ele está num calabouço frio, escuro, úmido, preso. Se ainda tens a possibilidade de visitar a cidade de Roma, tu podes visitar esse lugar em que provavelmente Paulo passou os últimos dias, horas, minutos da sua vida. E desse calabouço, ele escreve a carta de 2 a Timóteo. E as últimas palavras deste grande pastor, deste super apóstolo, deste homem, o maior daqueles que pisou esta terra depois do nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreve o seguinte. É o autor de metade do nosso Novo Testamento, se não que mais de metade do Novo Testamento que nós temos. Mas o final da sua vida é com as seguintes palavras. Pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Agora, não penses que Demas era uma pessoa qualquer. Era um amigo próximo, colaborador especial de Paulo, citado em outras cartas. No fim da sua vida já não está presente. E ele continua, e em 2 Timóteo 4,16 diz o seguinte. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhes seja cobrado. Muitas poucas pessoas estarão contigo até ao fim da tua vida. Quando as dificuldades surgirem na tua vida. Paulo menciona que Lucas sim estava com ele. Permaneceu com ele. Mas muitos o abandonaram. O desampararam. Bem, mas nós vemos isso até no homem perfeito, que fizeram isso mesmo ao homem perfeito, Jesus Cristo. Nós sabemos a história de Jesus Cristo. Todos vocês sabem. Sofreu com a traição de um amigo próximo, Judas Iscariotes. Era do grupo próximo dos 12. Foi traído com um beijo. Foi negado por Pedro 3 vezes. Pedro, alguém que era do círculo ainda mais próximo dele. Que era um círculo composto por 3 homens. Pedro, Tiago e João. Pedro negou 3 vezes. Ao ponto até de praguejar quando negava. A ideia no original de Pedro a negar não é simplesmente dizer que não conhecia. Era dizer coisas do género. Esse homem miserável, eu não o conheço. Não quero ter nada a ver com esse homem. Não era uma simples negação.
E Mateus 26, 56 diz o seguinte: que Jesus foi abandonado pelos seus mais próximos quando mais necessitava deles. Diz Mateus 26, 56 o seguinte: então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Amados, se isto aconteceu com Agostinho, se isto aconteceu com o apóstolo Paulo, se isto aconteceu com Jesus Cristo, nós sabemos que será uma realidade que nós também iremos experimentar. Muitas poucas pessoas, melhor dito, muitas poucas pessoas estarão conosco nos nossos momentos de maior necessidade, dificuldades, ou ficarão conosco até ao fim das nossas vidas. Mas sabem algo maravilhoso? O que podemos estar sim seguros é no amor leal de Deus por nós. Ele nunca abandonará nenhum dos que são seus. Todos até nos podem abandonar. Podemos até não achar socorro dos nossos mais próximos. Mas há uma coisa segura. Durante todos os dias da nossa vida, de toda a nossa peregrinagem aqui na terra, Deus nunca nos abandonará. Podemos sempre estar seguros e confiados e descansados no seu amor leal. E é sobre isto mesmo que fala o Salmo 107. O Salmo 107 dá um grande destaque ao amor leal de Deus. É o primeiro salmo da última coleção de salmos que aparece aqui no livro de Salmos. Vocês sabem, já temos falado sobre isso, que o livro de Salmos é dividido em 5 coleções. Todas elas organizadas com um propósito. Que começam com o propósito, não é, de uma introdução sobre a importância da palavra de Deus, sobre a importância do rei escolhido por Deus no Salmo 2 para reinar para todo o sempre, e que nós, como povo de Deus, dependemos tanto da palavra de Deus, da lei de Deus, e dependemos do Filho de Deus, do rei escolhido por Deus para reinar para todo o sempre. Na nossa peregrinagem, e por isso as primeiras divisões que temos estado a tentar ver salmos de cada uma das divisões da coleção do livro de Salmos, fala desta peregrinagem do povo de Deus no exílio, dos seus lamentos, dos seus sofrimentos. E estamos a chegar agora à reta final. Esta reta final da peregrinação nossa, que é um retrato da peregrinação do povo de Deus aqui na terra, de todo o povo de Deus de todos os tempos. No fundo, todos nós, e este livro de Salmos, os leitores originais deste livro de Salmos eram os judeus que tinham passado pelo exílio na Babilônia e agora estavam de regresso a Jerusalém. E este livro de Salmos tem o propósito de poder guiar o povo de Deus durante a sua peregrinagem aqui na terra, durante o seu exílio, confiando em Deus, orando a Deus nas suas necessidades e dificuldades, até chegar à glória, ao destino final. É por isso que estes salmos terminam com esta última coleção, o 5º livro, com salmos de louvor, salmos de glória a Deus, louvor a Deus. E esta última seleção é um convite para nós louvarmos a Deus. E termina de forma apoteótica em louvor a Deus. Salmo 146, Salmo 147, Salmo 148, Salmo 149, Salmo 150. Termina com um convite. Louvai! Louvem ao Senhor!
e começam todos da mesma maneira e terminam todos da mesma maneira. Aleluia! Estamos no caminho então, em que já passamos para o vale, mas agora estamos a subir para o monte do Senhor. Em que já cruzamos o exílio, a peregrinagem aqui na terra, mas que agora estamos a entrar no santuário de Deus. Estamos no caminho em que o livro de Salmos nos conduz, do lamento nesta vida, da dor, do sofrimento, das lágrimas, das dificuldades, mas terminando para aquilo que será a nossa realidade futura gloriosa. Louvor, aleluia, para todo sempre, na presença de Deus, no santuário de Deus. E este é o primeiro salmo que marca este convite para nós transformarmos o nosso lamento em louvor, porque essa será a nossa realidade futura para todo o sempre. Vamos ler então primeiramente os 3 primeiros versículos deste salmo e o último versículo, porque eles nos apresentam o resumo principal da mensagem deste salmo. Diz assim a palavra de Deus: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Digam isso os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo e os que reuniu dentre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. E agora saltemos para o versículo 43. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente o amor do Senhor. Nas vossas traduções talvez até está a misericórdia do Senhor. Mas eu já vou explicar essa palavra e o significado desta palavra muito importante em todo o Salmo e em todas as Escrituras. Então nós temos aqui esta composição que celebra o regresso, a volta dos exilados da Babilônia. O povo de Israel, os judeus, a tribo de Judá e de Benjamim, foram levados para o cativeiro na Babilônia durante 70 anos, feitos prisioneiros, escravos, distantes da sua terra, perderam tudo. E quando pensavam que já não havia mais esperança, Deus os faz regressar a Jerusalém. E esta composição celebra a volta dos exilados, depois da sua caminhada no exílio, da sua peregrinagem na terra estrangeira. Nós vemos então esta celebração do regresso. E começa logo com o convite. Os remidos, dirigindo-se ao povo de Deus, aqueles que foram resgatados por Deus, aqueles que foram salvos por Deus do exílio, da prisão, da escravidão, agora são convocados a louvar ao Senhor. E é-nos apresentado a razão ou as razões pelas quais devem louvar ao Senhor, que estão relacionadas, 2 razões, pela sua bondade e pelo seu amor leal. Então temos aqui uma introdução desta composição que serve como, pensem, um trailer de um filme, uma sinopse de um filme ou de um livro. É um resumo da mensagem principal de todo o Salmo. A mensagem principal é que os salvos, aqueles que foram resgatados pelo Senhor, os redimidos do Senhor, o povo de Deus, deve louvar a Deus pela sua bondade e pelo seu amor leal. O versículo 1 é uma convocação para isso, para expressarmos toda a nossa gratidão, todo o nosso apreço ao Senhor, baseado em quem Ele é bom. E baseado naquilo que Ele faz, o seu amor leal. Traduzido na Almeida Revista e atualizada nas vossas versões como misericórdia. Mas o sentido da palavra é amor leal. Porque essa palavra, no hebraico, é zed, que é muitas vezes traduzida nas nossas Bíblias como misericórdia, é uma palavra muito difícil de traduzir para um outro idioma. Ela reúne um sentido muito rico, esta palavra é sed. Ela reúne o sentido de amor,
ela reúne o sentido de generosidade, ela reúne também a ideia de um compromisso duradouro, de alguém manter a sua palavra. E tudo isto não baseado no mérito do outro. Por isso, uma melhor tradução do sentido é amor leal. O amor leal de Deus que dura para sempre. O amor leal que é uma ação, não é apenas um sentimento. Se traduz numa ação favorável para com o seu povo, os seus escolhidos. Então reparem, o convite para louvarmos a Deus é olharmos para o seu amor leal. Para a sua fidelidade para conosco, por meio das suas promessas para conosco. A sua aliança para com o seu povo. Por aquilo que Ele tem feito por nós. Por aquilo que Ele já fez e por aquilo que ainda Ele fará. É um convite a olharmos para quem Ele é. Ele é bom. O facto de Deus ser bom significa que não existe nenhum mal nele. Significa que todas as suas intenções e motivações são sempre boas de Deus. Significa que tudo aquilo que Ele faz é certo. E significa sempre que o resultado que Ele busca, o resultado do seu plano, é sempre bom. Martinho Lutero, o famoso reformador protestante, pensando nesta doutrina da bondade de Deus e da boa providência de Deus que nos dá em todas as coisas, o que nos pede, o que nos faz, ele escreveu o seguinte: se Deus me mandasse comer os detritos das ruas, eu não só os comeria, como também teria ciência, conhecimento de que isso seria para o meu bem. Tudo aquilo que Deus pede, tudo aquilo que Deus traz à nossa vida, tudo aquilo que Deus faz ao seu povo, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Faz lembrar o versículo em Romanos 8, 28. Este famoso versículo, tantas vezes citado, até citado de uma maneira repetitiva por mim, ao longo da exposição do livro de Salmos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a confiança na bondade de Deus. É a confiança no amor leal de Deus. Versículo 2. Digam isso os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo e que os reuniu dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Os remidos do Senhor, é assim que o povo de Deus é conhecido ao longo da história. Remidos, porque fomos resgatados. Remidos, porque fomos resgatados para Deus. Ele nos comprou para Ele. Somos sua herança, sua propriedade. Tendo também um grande Redentor que nos resgatou. Quem é o nosso grande Redentor? Quem é o nosso grande resgatador? O próprio Deus. E para nós sabemos na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Deus usou naquele tempo, e os leitores originais tinham isso bem presente, um instrumento para resgate dos judeus de regresso à sua terra. Esse instrumento foi Ciro. Ciro, rei da Pérsia, foi instrumento usado para dar liberdade ao seu povo, para que os judeus regressassem à sua terra. Mas foi Deus que moveu o coração de Ciro. E o povo de Deus tinha isso bem presente. Digam isso os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo. E que os reuniu. Deus foi quem reuniu o seu povo. Lembram-se, eles foram levados pelo império. Eles foram dispersos pelo Império Babilônico e depois estavam dispersos no Império Medo-Persa que veio conquistar o Império Babilônico. Mas Deus reuniu o seu povo. E parece que este Salmo 107 é a resposta ao Salmo 106. Repare o versículo do Salmo 106, 47, como termina o Salmo, no versículo 47. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações,
para que louvemos o teu santo nome e nos gloriaremos em teu louvor. Salva-nos, ó Deus. Resgata-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus. E Deus o fez. Este salmo é para destacar e louvar a Deus pela resposta, pela salvação que alcançaram. E Deus os congregou, os reuniu dentre as nações. Deus sempre teve um povo. Deus sempre foi fiel ao seu povo. Deus continua a ter um só povo. Esse povo também que agora Deus ajuntou em Jesus Cristo. De todos os povos, judeus e gentios, Deus fez um só povo em Jesus Cristo. A igreja. É isto que temos como bela imagem diante dos nossos olhos esta mesma manhã. Deus tem reunido das nações, norte, sul, oeste, este. Deus tem reunido um só povo, por meio do grande resgatador, Jesus Cristo. E Ele nos tem dado liberdade, salvação da mão do inimigo, da mão de Satanás, ao qual todos os homens estão presos e cativos nas suas mãos, nas suas garras, mas através da obra de Jesus Cristo na cruz, Satanás foi derrotado. E através do sangue precioso de Jesus Cristo derramado naquela cruz, nós fomos comprados por esse preço, alto preço, precioso, comprados para Deus, para ser propriedade de Deus. E como é que sabemos se já fomos resgatados? Sabemos isso se nós, na verdade, crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Se crermos em Deus e no seu Filho como o nosso Senhor e crermos em Jesus Cristo e na sua obra como o nosso Salvador e como a única e suficiente para a nossa salvação. A sua obra como única e suficiente para a nossa salvação. Deus é bom. Relembremos-nos disso. Deus foi bom para com o seu povo no passado. Ainda mais nós temos razões, maiores motivos e maiores razões para louvarmos a bondade e o amor de Deus. Porque não apenas nos salvou sobre alguma circunstância desta vida, como foi no passado, ao libertar o povo de Israel no exílio, mas nos salvou para todo o sempre. Nos salvou para nos dar vida eterna com Ele para todo o sempre. Unicamente por causa do seu amor leal, fiel às suas promessas, não por causa de nenhum mérito nosso. Por isso é que Deus deve ser louvado. Por quem Ele é. Por aquilo que Ele tem feito. Ele deve ser louvado. E louvar a Deus, render graças a Deus, ter gratidão nos nossos corações, é a resposta natural que deve brotar de quem entende quem é Deus e tudo aquilo que Deus tem feito por nós, por ti. E é certo que aqueles que louvam com mais força, com mais vigor, é quem é mais consciente de onde Deus o salvou e de como foi salvo. Somente aqueles que são conscientes de onde Deus o salvou e de como foi grandemente salvo é que louvam a Deus com mais vigor. E este é o convite deste salmo, a louvarmos a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso vigor, olhando para o seu amor leal, para a sua bondade, em resgatar-nos, em salvar-nos, em perdoar-nos, em dar-nos vida eterna. E se somos conscientes de quem Ele é, e quanto mais somos, e de como fomos salvos, mais seremos um povo consagrado à ação de graças, ao louvor e à profunda adoração. É por isso que o salmista aqui, à continuação desta composição, nos apresenta 4 diferentes cenários que, na verdade, descrevem 4 condições diferentes
da triste situação da qual a nação, o povo de Israel, os judeus, se encontravam e foram salvos. Mas estas situações e condições, na verdade, elas também podem ser universais. E elas, na verdade, são uma imagem também para todos os homens e todas as mulheres. Para aquilo que também Deus tem feito por nós. Repare, esses 4 cenários o salmista vai apresentar para relembrar de onde é que eles foram salvos, como é que eles foram salvos. Para que o louvor possa brotar dos seus corações de uma maneira mais consciente e profunda. E esses 4 cenários apresentados seguem sempre o mesmo padrão ao longo deste salmo. Primeiramente, ele nos dá a tribulação, a aflição em que se encontrava o povo. Depois da tribulação, vem a súplica. Depois da súplica do povo de Deus, vem a libertação. E depois da libertação, a ação de graças, louvor. Este deve ser o padrão das nossas vidas também. Reparem, do versículo 4 a 9, o primeiro cenário aqui apresentado sobre o povo, sobre a nação de Deus, é de peregrinos no deserto. Reparem o que diz a palavra de Deus do 4 a 9. Leiam comigo, por favor. Andaram desgarrados pelo deserto, por regiões áridas, sem encontrar cidade onde pudessem habitar. Famintos e sedentos desfaleciam. Em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Conduziu-os por um caminho certo, para irem até uma cidade em que habitassem. Rendei graças ao Senhor, por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Ele satisfaz o sedento e sacia o faminto. Então vamos reparar o cenário. Primeiro, a aflição do povo, a tribulação do povo. Versículo 4 e 5. Andaram desgarrados pelo deserto, sem encontrar cidade, famintos e sedentos, desfaleciam. Eu creio, tendo em conta o contexto do exílio, que é o contexto dos leitores originais do livro de Salmos, eu creio que se está a referir mesmo a esta peregrinação longa e perigosa pelo deserto do regresso a Jerusalém, desde o Império da Babilônia, ou naquela altura do Império Medo-Persa. E como nós bem sabemos, pelos filmes, não creio que nenhum de nós tenha tido a experiência de estar num deserto, mas o deserto é um lugar árido e sem vida. E foi nessas terríveis condições que o povo de Israel peregrinou. Não teve uma morada segura enquanto vaguearam no deserto. Foi longa a sua jornada, sem recursos no deserto, e numa longa jornada passaram por muitas necessidades, passaram fome, sede, desfaleceram. Esta é a ideia de que ficaram sem forças para seguir em frente. E aqui o deserto, que foi uma realidade de peregrinação para a nação de Israel, para os judeus no regresso a Jerusalém, na verdade o deserto também nas Escrituras, mais do que um lugar específico, é uma analogia perfeita em toda a Bíblia de uma condição em que nós nos encontramos neste mundo. Como peregrinos e exilados que somos. É assim que o apóstolo Pedro se refere aos cristãos. Somos peregrinos em terra estrangeira. E vivemos numa realidade afetada pelo pecado, amaldiçoada, um deserto, sem vida, árida, cheio de dificuldades, ameaças, perigos. E muitas vezes somos conduzidos para o deserto pelo próprio Senhor, para sermos provados por Deus. Deus fez isso com o seu povo. Deus fez isso também com Jesus Cristo, com o seu Filho. O enviou para o deserto para ser provado pelo próprio Satanás. Esta é a realidade em que nós vivemos também, peregrinando no deserto. E muitas vezes conduzindo-nos Deus
a uma grande necessidade. Para quê? Para que finalmente possamos voltar-nos de todo o coração para Deus e suplicarmos a Ele. Quando perdermos tudo. E é isto que acontece. Versículo 6. O que é que faz o povo? Em sua angústia. Deus os conduziu à angústia. E na sua angústia clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas aflições. É este o propósito de Deus para nós nesta peregrinação. É que clamemos a Ele muitas vezes. Em tempos de angústia, aflição, necessidade. E tudo debaixo da sua ação soberana sobre as nossas vidas. O propósito é que nós nos voltemos para Ele. Pois só nessa grande angústia é que muitas vezes é que nós olhamos para Ele. Buscamos a Ele. E Deus, como prometeu, Deus já tinha prometido isso ao povo de Israel no passado. Em Deuteronômio 30, nós não temos tempo de ler, mas Ele prometeu, onde estiver o meu povo, se humilhar e clamar por mim, eu os ouvirei. E Deus os ouviu e os livrou. Nós temos a resposta no versículo 7, libertação. Conduziu-os por um caminho certo, para irem até uma cidade em que habitassem. Na providência do Senhor os guiou e os conduziu ao destino tão desejado a Jerusalém, sem GPS, sem bússola. Não havia naquele tempo. Foi só inventada, se não estou em erro, depois do 1º século, depois de Cristo. Deus os guiou e os sustentou. E por isso, versículo 8 e 9, a ação de graças. A convocação para louvar ao Senhor pela sua bondade e amor leal. Este é o refrão no Salmo. Nós temos o refrão aqui do versículo 6 até ao versículo 9. Porque é repetido este refrão ao longo de todo o Salmo. Em sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. E é repetido também este refrão, o versículo 8. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois Ele satisfaz o sedento e sacia o faminto. Deus é quem é o provedor de todas as necessidades do seu povo. Ele os sustentou no deserto. Ele os guiou até ao fim da sua peregrinagem. Esta deve ser também a nossa confiança na nossa peregrinagem. Deus não nos prometeu livrar do deserto, nem de angústias, nem de aflições, nem de necessidades. Deus não nos prometeu. Mas se nós nos humilharmos, clamarmos a Ele, Ele ouvirá o seu povo. Ele jamais nos abandonará. E Ele nos guiará seguros até entrarmos nos portais da cidade da Jerusalém celestial. Esta é a confiança que nós devemos ter. E o salmista diz, podemos ter, que assim será. Por isso, louvem a Deus. Louvem a Deus, que nos guia com a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesta peregrinagem. Ele é que também neste deserto das nossas vidas nos sustenta com aquilo que nós precisamos. Por isso não estejamos ansiosos com o que havemos de comer ou de vestir, pois o nosso Pai conhece todas as nossas necessidades. Mateus capítulo 6. Ele também é o único que nos dá satisfação e que pode dar satisfação à nossa alma. O próprio Senhor Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Essa é a nossa confiança no seu amor leal. Mesmo que estejamos a atravessar desertos nas nossas vidas, durante a nossa peregrinagem neste mundo, nós podemos confiar que Deus jamais nos abençoará e que Deus nos guiará seguros até ao nosso destino final. Cenário 2, é-nos apresentado o versículo 10 a 16.
presos em trevas e sombras da morte. Versículo 10 a 16 diz isso mesmo. Os que se assentavam nas trevas e na sombra da morte, oprimidos e acorrentados, por se terem rebelado às palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, submetidos a trabalho forçado, tropeçaram e ninguém os ajudou. Em sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou suas correntes. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Reparem, versículo 10 a 12, nós temos a situação, a condição de tribulação, retratada com as imagens de trevas, sombras da morte, opressão, que têm a ideia aqui, estavam presos, mas estavam numa condição miserável. Estavam acorrentados, literalmente também, diz o texto aqui, acorrentados com ferro, correntes de ferro, literalmente é isso que significa. E toda esta linguagem está-se a referir à época do exílio na Babilónia. É certo que alguns comentaristas dizem que pode ser uma referência ao período no Egito, em que foram escravos ali por cerca de 400 anos no Egito. Mas o que nós vemos aqui é o retrato da condição do povo de Deus, da nação, tanto a condição material como imaterial, tanto a condição física como espiritual, tanto retrata a condição exterior do povo, mas também a condição interior do povo. E o versículo 11 nos dá a razão pelas quais eles sofreram tudo isto e estavam em grande tribulação. Versículo 11 nos diz: por se terem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conhecimento do Altíssimo, submetidos a trabalho forçado, tropeçaram e ninguém os ajudou. Rebelaram-se contra as palavras de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo. Esta é uma grande advertência para nós também. Muito sofrimento que vem às nossas vidas é por culpa própria. É consequências de desprezarmos o conselho de Deus, de desobedecermos e sermos rebeldes à palavra de Deus. E há as consequências naturais disso. Não podemos esperar que não iremos sofrer, que não iremos enfrentar terríveis consequências para as nossas vidas, para os nossos casamentos, para os nossos filhos, para a igreja, se rejeitarmos o conselho de Deus, se não dermos ouvidos à palavra do Altíssimo, se nos rebelarmos à sua voz. Amados irmãos, de Deus não se zomba. O apóstolo Paulo diz isso nas seguintes palavras em Gálatas 6. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Este é o grande alerta para nós. O juízo veio sobre o povo de Israel pelo seu desprezo pelo conselho de Deus, pela palavra de Deus. Não será diferente contigo. Não será diferente. Nem comigo. É uma advertência séria. Se desprezarmos o conselho de Deus, se desobedecermos à sua palavra, terríveis consequências iremos colher do mesmo. Reparem, no versículo 12 diz que ninguém os ajudou. As prisões orientais eram lugares de trabalhos forçados. Os prisioneiros precisavam trabalhar como animais de carga, Não tinham liberdade para descansar. Não tinham ninguém para socorrê-los. Estavam presos com correntes de ferros, submetidos a trabalhos forçados, caíam sob o peso da carga e não havia ninguém que lhes estendesse a mão. Não havia direitos humanos naquele tempo.
A única coisa que sofriam era opressão e desprezo. Quando ninguém os ajudou, quando estavam no momento de maior necessidade e ninguém os socorria, aí sim eles suplicaram a Deus. Agora vem a súplica, não é? Depois da tribulação, a súplica. Versículo 13. Em sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Reparem, eles sofreram tudo isto porque desprezaram a Deus. Mas quando se voltaram para Deus, o amor leal de Deus é seguro. Mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Se nos humilharmos e voltarmos para Deus, Ele nos irá ouvir e nos irá socorrer. Qualquer que seja a circunstância e condição em que nós estivermos. Libertação receberam, versículo 14, tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas correntes. Que bela imagem daquilo que Deus fez ao libertar o povo de Israel da mão do inimigo, mas também que maravilhosa imagem aqui, que ilustra bem uma obra muito maior que Deus fez por nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Paulo usa esta imagem em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, para falar da nossa salvação, da nossa redenção. Diz assim Paulo: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Em Lucas 4, versículo 18 e 19, reparem o que é que Jesus faz e veio fazer. Lucas 4, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Lendo o livro de Isaías e as promessas em relação ao Messias, em relação a Cristo, a Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Foi isso que Cristo veio fazer, para nos dar a liberdade. E somente em Jesus Cristo nós podemos ser verdadeiramente livres do poder do pecado, das garras de Satanás, da condenação eterna, da opressão do pecado, da lei que nos condena. Em Cristo nós temos liberdade. Em Cristo nós somos salvos. Em Cristo nós somos verdadeiramente livres para todo o sempre. Não há mais condenação. Por isso, convido para a ação de graças. Novamente, versículo 15. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Porque Ele é o único que tem poder para libertar-nos. Louvemos ao Senhor porque Ele já nos libertou do poder do pecado. Todos aqueles que já receberam o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo, de abraçarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, já foram libertos. Não há mais condenação. E isso unicamente pelo poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. Também uma aplicação para ti, talvez que estás a lutar com algum pecado e te sentes preso, escravo a esse pecado. Seja o pecado da pornografia, da murmuração quanto aos irmãos, da maledicência, e parece que estás escravo, cais repetidamente no mesmo. Deus tem o poder de libertar-te. Volta-te para Ele e suplica a Ele. Clama a Ele e Ele tem o poder de libertar-te. Libertar aqueles que estão oprimidos, presos. Ele tem esse poder. Por isso é digno todo o nosso louvor. Continuando, cenário 3.
doentes por causa da insensatez dos seus pecados, versículo 17 a 22. Os insensatos serão afligidos por causa das suas práticas corruptas e das suas maldades. Eles rejeitaram todo tipo de comida e chegaram perto das portas da morte. Em sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Enviou a sua palavra e os curou, livrando-os da destruição. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens ofereçam sacrifícios de louvor e proclamem as suas obras com alegria. Reparem o versículo 17, fala-nos da tribulação. Versículo 17 e 18 em que se encontravam. Aqui é doentes por causa da sua insensatez. Por causa dos seus pecados, da insensatez dos seus pecados. Se encontravam doentes. Versículo 17 e 18 fala sobre isso. É a tolice, a insensatez, que adoece as nossas almas e também pode adoecer os nossos corpos. Versículo 18. Reparem os sintomas de doença. Até perderam o apetite e estiveram às portas da morte. Vocês sabem, quando estão doentes, podem ter o vosso prato favorito à vossa frente. Aquilo será como lixo para vocês. Não têm vontade de comer. E eles ficaram doentes por causa da insensatez dos seus pecados, diz o texto. Como consequência dos seus pecados. Alma e corpo. E nesse momento de grande cidade, perto das portas da morte, uma condição grave, em que temiam pela própria vida, foi nesse ponto extremo que eles se voltaram finalmente para Deus. Suplicaram a Deus, versículo 19, em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Libertação. Nós vemos aqui, versículo 20, enviou a sua palavra e os curou, livrando-os da destruição. Foram curados, muito interessante, por meio da palavra de Deus. E foram livres da morte, da destruição. Esta é a importância do ministério da palavra para a alma. O pecado muitas vezes adoece as nossas almas e os nossos corpos. E a única liberdade, cura, consolo, conforto que tu vais achar é na palavra de Deus. Por isso a importância do ministério da palavra para as nossas almas. Pois a palavra de Deus é suficiente para toda e qualquer circunstância em que esteja o povo de Deus. Ela é suficiente e poderosa. É por isso que eu costumo dizer que a igreja tem um fundamental e importante papel para ajudar todos aqueles que sofrem, mesmo até de doenças. Até mesmo daquelas doenças que se dizem as doenças da mente. E temos por meio de fazer uso da suficiente palavra de Deus para a nossa salvação, santificação, em toda e qualquer circunstância. Não podemos ignorar esta realidade espiritual em que nós estamos. Em que muitas vezes estamos doentes e até às portas da morte por causa dos nossos pecados. E a única cura, a única medicina é a palavra de Deus, que restaura a alma. É voltar-se para Deus em arrependimento dos seus pecados e Deus aí dará cura ao corpo também. Nela, na palavra de Deus, nós temos o poder para a cura das nossas almas enfermas pelo pecado. E nela temos o poder da vida de Deus para nós. O poder também de salvar-nos da destruição futura. A palavra de Deus, ela é tudo para nós. Ações de graças, versículo 21 e 22. Repetidas aqui, este mesmo verso de convite para render graças ao Senhor pela sua bondade e seu amor leal. E por último nos apresenta o último cenário. Tempestades no mar. É assim nos apresentado, do versículo 23 ao 32. Os que vão para o mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas, pois Ele dá ordens e faz levantar o vento tempestuoso,
que eleva as ondas do mar. Eles sobem ao céu, descem às profundezas, desfalecem em angústia, balançam e cabaleiam como bêbados e perdem todo o senso. Em sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Fez parar a tempestade e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança e assim os conduziu ao porto desejado. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na assembleia do povo e louvem-no na assembleia dos anciãos. Na primeira parte nós temos o padrão da aflição e situação em que se encontravam. É certo que isto não, muito dificilmente até pode ser aplicado literalmente aos judeus. Judeus não são conhecidos por ter grande experiência no mar. Eu creio que aqui é usado apenas como uma linguagem de ilustração da condição do povo nas distintas imagens que nos são dadas pelas aflições numa tempestade ou nas tempestades no mar. Nós vemos aqui que é descrito o mar grandemente agitado e agitado por Deus. Grande aflição por este poderio do mar diante dos seus olhos, revoltoso. Também a descrição da perda de equilíbrio e orientação, fruto de toda a agitação nessas águas tumultuosas e na desesperação pelas suas próprias vidas. Bem, muitas vezes assim pode ser nas nossas próprias vidas. Nos sentimos que nos estamos a submergir num mar revoltoso contra nós, cheios de problemas. Estamos naufragando em grande aflição nas tempestades da vida. O que é que devemos fazer? Aquilo que o povo fez em grande cidade. Versículo 28, suplicou a Deus. Vocês já sabem, é o refrão repetido. E Deus os libertou. Versículo 29 a 30, fez parar a tempestade e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança e assim os conduziu ao porto desejado. Eu não posso deixar de pensar ao ler estes versículos em Jesus Cristo. Quando os discípulos temiam pela sua própria vida e uma grande tempestade se levantou e estavam a ponto de naufragar, foram acordar o Mestre que estava a dormir, Jesus Cristo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez uma grande calma. Não importa qual seja a tempestade na tua vida, Deus pode acalmar essa tempestade. Deus pode cessar essa tempestade. Volta-te para Ele, suplica a Ele, clama a Ele. E Ele o faz. Versículo 31 e 32, por isso devemos render-lhe graças. O mesmo convite, o mesmo refrão. E reparem aqui, agora já não é render graças unicamente individualmente, mas diz, rendam graças na adoração comunitária. Reparem, versículo 32, exaltem-no na assembleia do povo e louvem-no na assembleia dos anciãos. Ou seja, é um convite para adorar ao Senhor de maneira comunitária. É por isso que cantamos ao domingo. É por isso que o povo evangélico gosta de cantar, louvar, juntos, adorar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pelas promessas que nós temos nele. Por isso é que nós cantamos. E não o fazemos sozinhos nas nossas casas. Nos reunimos para adorar juntos ao Senhor, para engrandecer o nome do nosso Deus juntos. Porque não adoramos a Deus somente pelos nossos livramentos, mas pelo livramento que o Senhor tem concedido aos nossos irmãos. E também pela confiança que nós temos nas suas promessas. Que um dia Ele nos vai dar o descanso de todas as aflições, angústias e tempestades. Na glória não haverá mais dor, nem lágrima, nem sofrimento, nem preocupação. Nos alegramos e por isso o adoramos, confiados no seu amor leal. Reparem como termina o Salmo. Versículo 33 a 42. O foco agora
já não é o povo de Israel. Agora é somente Deus. A soberania de Deus sobre todos e todas as coisas. Do versículo 33 ao 42, acompanha-me na leitura da palavra de Deus. Deus, transforma rios em deserto e nascentes em terra árida, a terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos que nela habitam. Transforma o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam uma cidade para a sua habitação. Semeiam campos e plantam vinhas, que produzem muitos frutos. Ele os abençoa, de modo que se multiplicam de forma extraordinária e não permite que seu gado diminua. Quando decrescem e são abatidos por opressão, aflição e tristeza, ele lança desprezo sobre os príncipes e os faz desgarrar pelo deserto onde não há caminho. Mas ele tira o necessitado da opressão para um lugar seguro e lhe dá descendentes como um rebanho. Quem é correto vê e se regozija, e todo o que é mau ou ímpio tapa a própria boca. Resumindo, o que está a dizer o salmista é que é o Senhor quem realiza todas as coisas. Ele é o soberano sobre todos e todas as circunstâncias. Seja tudo aquilo que Ele realiza em favor do seu povo, dos seus redimidos, ou seja, tudo aquilo que Ele realiza também para disciplinar o seu povo, seja nas provações, sejam nas bênçãos, seja transformar em terra árida em frutífera em árida, sejam em tempos de paz ou de guerra, seja para os príncipes ou para o povo, é Deus que age em todos e em todas as coisas, em todo o tempo, nas nossas vidas. Ele é o soberano. E por isso, tudo vem de Deus e tudo deve ser abraçado como tal, que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Mesmo até que seja a aflição, mesmo até que seja as tempestades, mesmo até que seja o deserto, mesmo até que seja a doença, Deus tem um propósito e sempre é bom. E Ele sempre se manterá leal a nós. O seu amor leal conosco nos irá acompanhar para sempre. Para sempre. Por isso, versículo 42. Os retos, olhando para esses tempos difíceis, como para os tempos de bênçãos, os retos, os justos, devem se alegrar. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom e com bons propósitos. Os ímpios, aqueles que praticam o mal, devem fechar a boca. Porque Ele é Deus. Ele é o único soberano. E devem fechar a boca porque, na verdade, parece aquilo que a polícia diz, não é? Quando está na detenção de alguém. Tudo o que você disser poderá ser usado contra ti no tribunal. Tudo o que tu disseres poderá ser usado contra ti no tribunal. Então é melhor, para não acumular juízo, fecha a boca diante do Deus soberano. O texto termina com o versículo 43. Quem é sábio, observa estas coisas e considera atentamente o amor leal do Senhor. Nunca devemos perder de vista a máxima que o temor do Senhor, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Os sábios são aqueles que consideram a Deus. Os sábios são aqueles que atentam para a palavra de Deus. Sábio é aquele que considera a Deus, as suas obras, a sua palavra. Aqueles que temem a Deus. É insensatez, tolice, loucura não considerar a Deus, não ouvir a sua voz. E a maior necessidade dos homens, conforme fomos relembrados neste salmo, a maior necessidade dos homens é de serem redimidos, resgatados, salvos. E a Bíblia fala, salvos da ira vindoura, da perdição eterna.
E só há uma forma de escapar da destruição eterna. Só há uma forma de sermos resgatados, livres do poder do pecado, livres da garra de Satanás. E é por meio do sangue de Jesus Cristo. É por meio de creres em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. De abraçares a Ele de todo o teu coração. Teme a Deus. Teme ao Filho. Abraça Jesus como teu Senhor e Salvador. Nós que já somos o seu povo redimido, que tememos a Deus, sejamos sábios em observar essas coisas. Tão grande salvação que nós temos recebido. Cristo já nos resgatou de todo o pecado. Cristo já nos resgatou, nos redimiu da culpa do pecado. Cristo já nos redimiu do poder do pecado. Cristo já nos redimiu da punição do pecado. E um dia, por causa do seu amor leal, Ele nos irá resgatar, redimir da presença do pecado. O seu amor leal é a nossa maior segurança nesta vida e além do sepulcro. O seu amor leal é a principal razão do nosso louvor e adoração a Ele. Por isso é que devemos ser um povo que o louva de todo o coração e louva com todo o vigor. Lembram-se do que eu vos contei sobre Paulo ao início na introdução? Todos me abandonaram? Ninguém esteve comigo? Mas eu não li todo como ele termina a carta de 2 a Timóteo. Termina com as seguintes palavras: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Amada igreja, povo de Deus, adoremos o Senhor. Consideremos atentamente o seu amor leal. Ele jamais abandonará aqueles que são seus. Ele jamais abandonará os seus filhos. Ele jamais abandonará o seu povo. Mesmo na nossa infidelidade, Deus permanecerá fiel. Nós sabemos que existimos. E nós sabemos que iremos existir para sempre, devido unicamente à sua bondade e amor leal. Por isso, rendemos graças ao Senhor. Louvemos o único que é digno. Celebremos, cantemos quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. E vamos fazê-lo isto agora mesmo, está bem? Cantemos sabiamente, considerando quem Ele é, as suas obras, a sua bondade e o seu amor leal por nós. E vamos terminar o culto desta forma, louvando ao Senhor de todo o nosso coração.